Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera terrestre e o balanço de energia radiante. Então, a atmosfera ela é muito importante para fazer esse balanço de radiação e entender a próxima aula de como que ocorre os elementos climáticos durante o ano ou durante um período do ano em determinados locais. E aí, para a gente iniciar, o primeiro passo é a gente precisa definir o que é atmosfera. Bom, a atmosfera é um envelope gasoso relativamente fino que envolve o planeta, sendo de fundamental importância à vida na Terra, pois atua como sede de todos os fenômenos meteorológicos e também determina a qualidade e a quantidade de radiação que atinge a superfície. Então a gente tem aqui uma imagem mostrando esse envelope gasoso em torno da Terra, que chega até aqui 100 metros até 100 quilômetros de altitude, compostas por diferentes gases. Então tudo que acontece vai ocorrer dos fenômenos meteorológicos que acontecem aqui na atmosfera. E dependendo da composição dela, vai alterar o balanço de radiação e a quantidade de energia que a Terra chega. A quantidade de energia que vem do Sol que vai chegar na superfície da Terra, certo? A gente vai estar discutindo na sequência nessa aula. Bom, para a gente mostrar aqui inicialmente como é que é a atmosfera, esse balanço de energia, de radiação solar que a gente tem na atmosfera, ela vai influenciar principalmente a temperatura aqui na atmosfera e a quantidade de energia que chega na superfície. Então, nesse primeiro momento, a gente define aqui entre 0 e 10 quilômetros a troposfera. E é nessa camada que vai ocorrer todos os fenômenos meteorológicos. Então, quando a gente olha uma nuvem, ela está numa altitude até de 10 quilômetros. A gente vê todos os fenômenos meteorológicos ocorrendo nessa faixa aqui de 10 quilômetros de altitude. Aqui, a partir dessa faixa aqui da troposfera, a gente pode observar que na superfície a temperatura média aqui da Terra é em torno de 15 graus Celsius. Conforme a gente vai aumentando a altitude, a temperatura vai reduzindo, porque a energia solar ela vem, passa toda a atmosfera, incide sobre a superfície e começa a aquecer a superfície, a atmosfera a partir da superfície. A partir desse ponto, ela vai transportando esse calor em altitude e vai perdendo eficiência. Por isso a gente tem essa redução de temperatura conforme a gente vai subindo em altitude. Então, lá em 10 quilômetros de altitude, a gente tem uma temperatura média de menos 50 graus Celsius. Nesse momento, a gente tem aqui a tropopausa, que é esse ponto de transição para a estratosfera. Nessa faixa, a gente tem uma condição de isotermia, sem muita variação de temperatura, e aqui na estratopausa, em torno de 50 quilômetros de altitude, a gente tem um aumento de temperatura. Então a gente sai aqui de 50 e ela retorna aqui para menos 10. E é nessa camada que a gente tem a presença do ozônio. Então o que acontece? O oxigênio vai, com a energia disponível no ambiente, vai quebrar essa molécula, vai formar dois oxigênios. Esse oxigênio vai se ligar com outro oxigênio, o nível 2, formando o ozônio, nosso O3. Esse O3 ele intercepta a radiação ultravioleta, que é a energia que causa câncer de pele. Então o ozônio vai interceptar essa radiação ultravioleta, fazendo esse filtro, ajudando a reduzir esses problemas na atmosfera. Ele faz essa interceptação, depois do ozônio interceptar a radiação ultravioleta, ocorre uma quebra dessa molécula, formando oxigênio de nível 2 com oxigênio de alto nível energético. Então, esse processo de interceptação da radiação ultravioleta aumenta a temperatura nessa faixa aqui, onde a camada de ozônio se forma, certo? A partir desse ponto, a gente vai subindo aqui na atmosfera, novamente ocorre aquele processo de resfriamento mais intenso do que aqui na troposfera, vai reduzindo a temperatura, chegando aqui a menos 90 graus Celsius, e a partir aqui de 80 quilômetros na faixa da mesopausa, a gente tem 0,01% dos gases da atmosfera e tem uma composição muito específica desses três elementos que interceptam um pouco de radiação solar e aumenta a temperatura nessa faixa. Então esse é o perfil de temperatura que a gente tem na atmosfera em função da sua composição e dos fenômenos que estão ocorrendo nessa faixa, certo? Bom, mas e qual que é a composição da atmosfera? Ela é praticamente constante para a maioria dos gases presentes na atmosfera. Então a gente tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, quase 1% de argônio, e aí depois a gente cai para o nível de
partes por milhão, dióxido de carbono com 400 partes por milhão, neônio, hélio, metano, criptônio, óxido nitroso, hidrogênio, xenônio, ozônio e o vapor d'água. O vapor d'água é um gás presente na atmosfera, ele pode ter uma forma gasosa, na forma líquida ou sólida. Então as nuvens é vapor d'água condensado na forma líquida e na forma congelada, na forma sólida, porque essa água congelou, dada a baixa temperatura. A gente viu anteriormente aqui, ó, na tropopausa, a gente chega a menos 50 graus Celsius, então essa água congela, ficando na forma sólida, e a gente tem essas outras composições. Então basicamente a gente tem aqui nitrogênio e oxigênio e esses demais gases presentes na atmosfera. E aí a gente vê o potencial de cada gás. Quando a gente olha para o dióxido de carbono, um dos principais gases causadores das mudanças climáticas, a gente vê que a concentração dele na atmosfera é muito baixa. Então qualquer alteração que a gente faça vai alterar esse balanço de energia. E a gente pode observar aqui o caso do dióxido de carbono. Olha o que aconteceu aqui lá de 1960 até o presente. Lá em 1960 tinha em torno de 320 partes por milhão na atmosfera. Ao longo do tempo, com a emissão de gás de efeito estufa, com a queima de petróleo, o desmatamento, a gente foi aumentando essa concentração na atmosfera e hoje a gente já ultrapassou aqui os 400 ppm. Isso num período muito curto de tempo, a gente fez toda essa mudança da composição da atmosfera. E isso tem um efeito no balanço de radiação solar que a gente vai ver na sequência. Se a gente pegar aqui esse gráfico, ele mostra a evolução do dióxido de carbono num período muito longo. Então aqui a gente vai ter as latitudes, então linha do Equador aqui, 30 sul, 90 sul, e eu tenho 30 norte, 90 norte, mostrando aqui essa distribuição da concentração de CO2 em função da latitude que eu tenho da Terra. E nesse outro gráfico aqui ele vai te mostrar a evolução ao longo do tempo da concentração de CO2 ano por ano, em função da época do ano, em função dos pontos de amostragem. Então esse pontinho vermelho aqui, que é o nosso ponto de referência lá no Havaí, ele está mostrado aqui nesse ponto. E esses outros pontinhos, esse ponto azul é lá na Antártida. Então a gente tem esse ponto azul aqui. E os demais pontos onde é feita a medida da concentração de CO2. Se a gente observar, aqui a gente tem o tempo, pode ver que tem uma flutuação ao longo do ano no inverno e verão, e aqui ele vai mostrando lá de 79 qual que é a evolução da concentração de CO2 na atmosfera, certo? Então, vê que a gente tem, principalmente no hemisfério norte, pela maior presença de terra, a gente tem uma flutuação maior entre inverno e verão. Então, no verão as plantas estão absorvendo CO2, reduz a concentração na atmosfera. No inverno, dado ao inverno mais extremo, as plantas param de fazer fotossíntese ou reduzem sua atividade e ocorre um aumento da concentração de CO2. A gente também pode observar que existem pontos em que tem uma flutuação maior, provavelmente são pontos próximos a grandes centros urbanos que têm maior emissão ou que têm esses picos de emissão da concentração de CO2. Então veja, já saiu aqui lá em 79 nessa faixa aqui, um pouquinho abaixo, com 336 ppm, que a gente está entrando nos anos 2000 já ultrapassando a marca dos 360 ppm na atmosfera. E veja a evolução que a gente tem nesse período aqui. Quando a gente chegar no presente, o gráfico vai voltar no passado, a eras mais antigas, mostrando a concentração de CO2 que existia na atmosfera num longo período de tempo, certo? Para mostrar que existe uma flutuação natural da concentração de CO2, mas ela não ocorre na mesma intensidade que a gente observou nesse curto período de tempo aqui de 79 até o presente. Então, veja que em 2011, 12, a gente já ultrapassou os 390 ppm e a gente vai alcançar a marca de 400 ppm nas últimas análises realizadas. Em 2016 já ultrapassamos, chegamos em 403 ppm no ponto de referência e agora ele vai voltar aqui no passado, a partir de medidas realizadas, mostrando a concentração de CO2 que a gente tinha na atmosfera. Então aqui ele volta lá em 1500 e a gente
pode observar a concentração de CO2 na era pré-industrial, que era 278 ppm, e comparar aqui lá do ano zero até o presente a evolução da concentração de CO2 que a gente teve. E aí ele volta em um tempo muito longo fazendo essas análises. Lá na era do gelo a gente tinha 185 ppm, então olha a evolução. Era do gelo 185, pré-industrial 278 e aqui de 79 a 2016 a gente tem um aumento de quase 100 ppm na concentração de CO2. Então o que é importante destacar? A gente voltar aqui um período muito longo de tempo, realizando análise, a gente observa uma flutuação na concentração de CO2. Ela é natural dado aos períodos que a Terra passa. Mas olha aqui, a gente tinha 200, elevou aqui para 280, depois reduziu, elevou, ocorreu uma redução. Então veja que a gente variou aqui em torno de 80 ppm de CO2. Quando a gente olha esse período curto de tempo aqui, ó, da era pré-industrial até o presente, a gente saiu aqui de 300 ppm aumentando para 100. Então a gente aumentou aqui em torno de 120 ppm em um período muito curto de tempo. Isso é um problema porque não dá tempo da Terra se adaptar a essas condições, ajustando adequada o sistema climático que a gente está inserido. Isso aumenta os eventos extremos, aumenta a temperatura e é um problema para a gente enfrentar essas alterações climáticas que ocorrem, certo? Então aqui a gente mostrou a evolução da concentração de CO2 na atmosfera, mostrando esse papel importante que os gases têm na atmosfera e eles podem mudar. E mesmo uma concentração muito baixa, o CO2 pode levar a essa mudança climática. Então a gente viu aqui o dióxido de carbono, aqui a gente tem o metano. Então, o metano também é um gás importante, a gente também aumentou a concentração dele na atmosfera. A gente tem o óxido nitroso, também aumentou de forma quase linear aqui da década de 80 até o presente. E qual que é o problema do metano e do óxido nitroso? É que o potencial de retenção de calor associado à mudança climática deles é muito maior do que o CO2. Então, mesmo eu tendo uma concentração menor de metano e óxido nitroso na atmosfera, pela característica da molécula deles, conseguem reter relativamente a uma molécula de CO2 mais energia. Então, mesmo em baixa concentração, eles têm um alto potencial de aumentar a temperatura da Terra. E aqui a gente tem o ozônio. Então, o ozônio também tem papel importante na atmosfera, que ele é como se fosse um filtro solar em que elimina a radiação ultravioleta de chegar aqui na atmosfera, na superfície. Então, o ozônio intercepta essa radiação ultravioleta lá em torno de 50 km e ela não chega na superfície. Aí o que a gente está observando? Que com o uso desses gases, CFCs, houve uma destruição da camada de ozônio. Então, o processo de quebrar a molécula do O3 e reformular essa molécula para formar outro O3 não estava mais ocorrendo. Então, se a gente for pegar esses mapas de 79, essas áreas mais azuis aqui, indicativos de mudança de destruição da camada de ozônio. Então, pode observar que eu tinha uma condição em 79, em 89 ela aumentou, continuou aumentando aqui em 2006. Aí a gente começou a reduzir a emissão desses gases pelo protocolo de Kyoto, então a gente começou a observar uma redução do tamanho da camada de ozônio, mas não é o suficiente ainda para que ela consiga retornar a essas condições melhores aqui que ela apresentava antigamente. Bom, e aí por que o ozônio, por que o CFC destrói o ozônio? Isso aqui é o processo natural, então forma o ozônio, o O3, ele intercepta a radiação ultravioleta, forma essas duas moléculas, depois esse processo se repete, reconstituindo o ozônio. Quando a gente tem a presença do CFC, uma molécula de CFC destrói 1 milhão de moléculas de ozônio, porque a gente tem a presença dessa composição, principalmente do cloro, que em contato com a radiação solar ocorre a quebra dessa molécula, formando o cloro, e o cloro se liga aqui com o O3, forma essa molécula e libera O2. Depois desse processo aqui, eu tenho novamente essa molécula aqui se ligando ao oxigênio, formando o O2 e liberando o cloro.
Então veja que o O3 ele desaparece do sistema, ele não forma mais. Então eu tenho o cloro se ligando com o oxigênio, formando um O2, depois eu venho com outro cloro liberando o oxigênio, se ligando a outro oxigênio, formando O2, e não há a ocorrência do ozônio, que é a composição aqui O3. Então eu tenho a destruição da camada de ozônio. E aí dentro desse contexto, dessa composição da atmosfera, a gente tem a presença do vapor de água. E a composição da atmosfera pode ter de 0 até 5% de vapor d'água, dependendo da região que a gente está inserido. Então, se a gente estiver no deserto, muito próximo a 0% de umidade desse ar, quase a ausência de presença de vapor d'água. Quando a gente vai para uma floresta úmida, bastante quente, com bastante água, a gente chega nesses 5%. Considerando em termos médios, a gente tem 0,25% da composição da atmosfera feita pela presença de vapor de água. E o que é importante? O vapor d'água ele tem um efeito de equilíbrio térmico. Para evaporar 1 litro de água é necessário 2,45 megajoules de energia. Então, se a gente pegar num dia, a gente está recebendo em torno de 15 megajoules de energia disponível na atmosfera, na superfície. Se eu pegar essa condição, veja que com 6 litros de água a gente já consegue consumir toda a energia disponível no ambiente. Então a água é importante para isso, ela absorve essa energia durante o dia e libera durante a noite. A gente tem uma condição de equilíbrio maior na temperatura, porque se eu não tenho a presença de água, aquela energia disponível no ambiente vai ser utilizada para aquecer aquele ambiente, certo? A partir dessa composição, a gente tem um índice utilizado para caracterizar a pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica ela é dada pela soma da pressão parcial de cada um dos gases presentes na atmosfera. Então eu tenho aqui, em função da altitude, eu tenho uma pressão que esse ponto de medida está recebendo em função dessa camada de gases que existe acima da atmosfera. Então, se eu pegar lá a nível do mar, eu vou somar toda essa camada de gases, um gás causando pressão no outro, que vai passando para o outro até chegar na superfície. Então, nesse ponto dado, a maior coluna de ar e de gases que eu tenho acima desse ponto, eu tenho uma pressão aqui de 1000 milibars. Conforme a gente vai subindo na atmosfera, ocorre uma redução da pressão, porque essa camada de gás exercendo pressão sobre um determinado ponto vai reduzindo. Então, se eu estou num local a nível do mar, tem uma pressão em torno de 1000 milibars. Se eu subir em altitudes, aqui, por exemplo, Goiânia a gente está em torno de 750 metros, eu tenho uma redução dessa pressão, porque a coluna de gás acima desse ponto é menor. A partir disso, a gente pode fazer essa análise aqui da relação entre pressão e altitude. Então, tenho 3 locais aqui no estado de Goiás: Silvânia a 952 metros, Goiânia a 727 e Itumbiara 491. E aqui o dado de medida de pressão lá na estação meteorológica. Então veja, lá em Silvânia eu tenho 905 de pressão, Goiânia 928 e Itumbiara 953. Então, como eu tenho 3 altitudes diferentes, Itumbiara tem uma camada de gás maior que vai originar uma pressão maior nesse ponto. Quando a gente subir em altitude, eu tenho uma redução dessa camada de gases, o que acaba reduzindo a pressão. O que é importante no contexto de pressão atmosférica? Para a gente ver a presença de ventos ou deslocamento de massas de ar, eu preciso ter 2 pontos com pressão diferente. Então, um ponto com maior pressão vai favorecer o deslocamento desse ponto de maior pressão para menor pressão. Então, tem essa relação ocorrendo. Então, sai de um ponto de alta para um ponto de baixa pressão. E da mesma forma na atmosfera, tem regiões de maior pressão e regiões de menor pressão. Então, isso favorece a ocorrência de fenômenos atmosféricos dentro da atmosfera. Outro papel importante da atmosfera é realizar o balanço de energia radiante. Para a gente entender isso, a gente precisa compreender que a radiação solar, ou a energia na forma de radiação, ela não é totalmente igual. Ela apresenta diferentes comprimentos de onda, que nada mais é do que a intensidade que essa onda tem ou a quantidade de energia que essa onda possui. Então a gente tem
todo corpo acima de 0 grau absoluto está emitindo radiação, certo? Se a gente pegar o Sol lá a 6.000 graus Celsius, dado ao alto calor, a alta intensidade de energia que ele tem, ele está emitindo o comprimento de onda de onda curta. O que é isso? Ele está emitindo energia lá em direção à Terra, essa energia tem picos de emissão com pontos mais baixos, então tem essa flutuação de energia sendo emitida, a gente denomina de onda curta porque a distância entre os picos de emissão são pequenos. Então, como eu tenho uma distância menor ou um tempo menor entre dois picos de energia máximo, essa onda é denominada de onda curta e a intensidade dela é maior. Por outro lado, a Terra, que uma temperatura de 15 graus Celsius, ela também está emitindo energia, mas na forma de onda longa, ou seja, o tempo de emissão de dois picos máximos de energia é maior. Então a intensidade dessa onda ela é menor, a gente chama ela de onda longa, dado esse comprimento de onda, a distância entre os picos ser maior. Então o Sol está emitindo energia de forma mais intensa, com picos de energia mais frequentes, que dá um total maior. Já a Terra não, a Terra emite um pico, um ponto de baixa, emite outro, um ponto de baixa. Então a intensidade de energia emitida pela Terra é muito menor do que a intensidade de energia emitida pelo Sol. Então eu tenho onda curta com alta intensidade de energia vindo do Sol e onda longa com baixa intensidade de energia proveniente de outros corpos. A gente vai ver isso mais na sequência, certo? Bom, então a gente tem aqui a onda curta, ela é dominada comprimento de onda quando a gente mede essa distância entre os picos de emissão. Então o Sol que tem uma dominação de onda curta, que pode ser dividido em três faixas. A radiação ultravioleta entre 10 e 400 nanômetros, então de 10 a 400 nanômetros é a distância que eu meço aqui entre os picos de emissão. Então a radiação ultravioleta tem uma alta intensidade, porque a distância entre os picos é muito curta. A gente tem a radiação visível, que é o que a gente consegue enxergar aqui entre 400 e 700 nanômetros, que é o que a planta usa para fazer fotossíntese, essa faixa aqui. E eu tenho a radiação infravermelha próxima, que vai de 700 a 3.000 nanômetros o comprimento de onda. Então o Sol emite aqui de 10 até 3.000 nanômetros é o comprimento de onda emitido pelo Sol, certo? Então esse comprimento de onda que o Sol está emitindo. Já a Terra, ela vai entrar aqui numa outra faixa, que é a radiação de onda longa, que é maior que 3.000 nanômetros. O pico de emissão de radiação solar pela Terra é em torno de 10.000 nanômetros. Então veja que no Sol tem aqui entre 400 e 700, na Terra essa distância vai para 10.000 nanômetros. Então a distância ou o tempo entre os picos de emissão é muito maior, o que dá uma característica de menor intensidade de energia. A partir desse conceito de onda curta, de onda longa e comprimento de onda, se a gente pegar a composição da atmosfera que a gente viu anteriormente, os gases eles interagem de forma diferente com esses comprimentos de onda, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, metano, óxido nitroso, dióxido de carbono e aqui parte do vapor de água, e eu analisar os comprimentos de onda que esses gases conseguem interceptar, a gente vai ver que eu tenho ultravioleta, visível e o infravermelho, que vai desde o infravermelho próximo que o Sol emite até os 10.000 nanômetros, que é o que a Terra está emitindo. Então, por exemplo, veio energia solar em direção à Terra. Essa faixa aqui, o metano e o óxido nitroso não interceptam essa energia de onda curta proveniente do Sol. Então, o Sol emitiu essa energia e vai passar de forma direta aqui pela atmosfera. Agora, olha o comprimento de onda longo que a Terra está emitindo. O metano, o óxido nitroso e o dióxido de carbono estão interceptando esse comprimento de onda. Então a energia entra no sistema, aquece a superfície. Quando a Terra vai resfriar a parte, ela consegue perder aqui para o espaço, mas uma fração é retida aqui na superfície. Essa fração que os gases metano, óxido nitroso e dióxido de carbono estão interceptando. O vapor de água também intercepta radiação que a Terra está emitindo.
Então, esses gases, incluindo vapor de água, são gases causadores do efeito estufa, que é um processo natural de retenção de calor da Terra, certo? E esse processo natural de retenção dessa energia que a Terra está perdendo faz com que a Terra tenha uma temperatura média em torno de 15 graus Celsius. Tá? Bom, mas e não tem nenhum gás que intercepta a radiação que vem do Sol? O único gás que intercepta energia proveniente do Sol, na sua grande maioria, é o ozônio, que a gente acabou de discutir sobre a camada de ozônio. E olha a faixa que ele intercepta. Ele intercepta boa parte, a grande maioria da radiação ultravioleta, que tem menos aqui que 400 nanômetros, entre 400 e 100 nanômetros. Então, a gente faz essa retenção de energia lá em torno de 50 km, eliminando a radiação ultravioleta em quase 100% do que chega na superfície. E aí a gente faz essa proteção. Por que é importante a camada de ozônio? Quanto maior a intensidade de energia, no caso da ultravioleta, maior o potencial de causar câncer de pele, por exemplo. Então, a camada de ozônio protege a gente disso, parte chega ainda na superfície, por isso que a gente precisa usar protetor solar. Para a planta também é interessante, porque a planta não usa essa faixa de energia para fazer fotossíntese, porque é uma intensidade muito grande. Então, se chegar essa energia na superfície, pode causar danos ao sistema fotossintético da planta. Se ela não sofrer danos, essa energia vai aumentar a temperatura, que pode ser desfavorável para a condição que a planta está inserida. Então, a gente tem essa absorção pelos gases presentes na atmosfera. E o que a gente observa? É que a atmosfera tem essa faixa aqui de absorção em função do comprimento de onda. Então, eu tenho o ozônio absorvendo nessa faixa, aí eu tenho o vapor d'água nessa outra faixa, e aqui eu tenho a composição de todos os gases, formando essa interceptação de radiação. E olha que interessante, a única faixa que a gente tem uma boa, assim, que quase nenhum dos gases interceptam, tanto de onda curta como onda longa, é essa faixa aqui, ó, de 400 a 700 nanômetros. Então, os gases da atmosfera não interceptam essa faixa, nem o vapor de água. Então, vem a energia do Sol, dentro dessa faixa de 400 a 700 nanômetros, não tem interceptação, e isso faz com que chegue mais energia nessa faixa. E é exatamente a faixa que as plantas utilizam para fazer fotossíntese e a faixa da radiação visível, que é o que a gente enxerga. Então, a gente se adaptou a essa condição, certo? Então, só relembrando lá que o ozônio faz essa proteção lá em torno de 50 km de altitude e aumenta a temperatura e intercepta essa radiação ultravioleta. Então, aqui vem, a partir dessa composição, da quantia de energia que vem do Sol, a gente observa a quantidade de energia que vem em cada um das faixas de comprimento de onda. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a faixa do visível, de 400, que em torno de 700 nanômetros, é o ponto que a gente tem maior quantidade de energia chegando aqui na superfície. Agora, quando eu pego aqui menor que 400 nanômetros, ainda tem, mas numa intensidade bem menor, e acima disso, dada a composição da atmosfera, uma condição também bem menor em termos quantitativos. Então, dois pontos importantes da radiação solar e sua interação com a atmosfera é qualidade, influenciando que tipo de comprimento de onda vai chegar na superfície ou vai ser retida quando a Terra emitir. E outro ponto é a quantidade. Então, como a gente enxerga e a planta usa essa faixa para fazer fotossíntese, não é por acaso, porque é a quantidade que mais chega aqui na superfície. Então, qualidade e quantidade são importantes dentro desse contexto, certo? E aí, a partir dessa composição e das informações que a gente tem, a gente consegue elaborar o nosso balanço de energia radiante em função do filtro que a atmosfera faz. Então, eu tenho aqui, nesse lado, a radiação de onda curta e nesse outro lado, a radiação de onda longa. Então, saiu lá a radiação solar de onda curta, 100%, chegou no topo da atmosfera, esse 100% que o Sol está emitindo. A gente vai ver com mais detalhes na próxima aula.
Chegou aqui na superfície da atmosfera, aqui no início dela, o que vai acontecer? 6% vai ser retrodifundida pela atmosfera e voltar para o espaço. Eu tenho 20% sendo refletida pelas nuvens e mais 4% sendo refletida pela superfície. Então incidiu aqui a superfície reflete isso e esse comprimento de onda curta volta para o espaço. Por outro lado, eu tenho aqui 51% que vai atingir a superfície. E aí eu tenho mais 16% sendo absorvido pela água, por poeiras e o ozônio na atmosfera e mais 3% sendo absorvido pelas nuvens. Então tem essa composição. Do total tenho 51% chegando aqui na superfície, 19% sendo retido aqui na atmosfera e o restante voltando para o espaço, certo? Isso para onda curta. Dessa energia que foi retida na atmosfera ou chegou aqui na superfície, ela vai participar de processo de aquecimento, de fotossíntese, de evaporação de água. Quando a gente observa essa energia de onda curta que foi utilizada, ela vai se transformar em onda longa. Aí eu vou ter essa composição aqui. Então tenho parte que é perdida pelo espaço, pro espaço, né? 6% aqui o que é perdido pela superfície, pela emissão da água e do CO2 que absorveram, do que foi emitido interceptado pelas nuvens. Eu tenho dois componentes aqui, o calor sensível e o calor latente, em que o calor sensível é o aquecimento do ar, enquanto que o calor latente é a evaporação de água, que vai usar em torno de 15%. E eu tenho aqui 21%, que é a emissão de radiação infravermelha pela superfície, 15% absorvido aqui nessa faixa e 6% perdido. Então, a partir dessa composição, eu tenho de um total de radiação solar que o Sol emitiu, quanto que ficou retido na Terra, quanto que foi transformado na forma de onda longa e quanto que foi perdido na forma de onda longa. Então, todo esse balanço ele vem numa condição de um longo período de tempo, com base na composição da atmosfera, definindo a quantidade de energia e a temperatura da Terra hoje em torno de 15 graus Celsius. E é interessante a gente pegar aqui 2 dias o que acontece com a quantidade de energia que chega na superfície. Se eu pegar esse gráfico aqui, a gente tem um céu limpo, certo? Sem a presença de nuvem. O Q0, que a gente vai aprender a calcular na próxima aula, é a quantidade de energia que chega no topo da atmosfera. Então lá, o nosso 100%. Então a gente tem um valor máximo aqui. O QG já é a radiação que chegou aqui na superfície. Então eu tenho um total no topo. Num dia de céu limpo quase não tem interceptação, então eu vou ter quase o mesmo valor de Q0 chegando na superfície. E aqui eu vou ter a radiação direta, que é o quê? Aquela radiação que vai passar, vai vir do Sol, vai passar aqui pela atmosfera e chegar na superfície. Então veja que, sem mudar a condição de onda, então é a radiação que vem no formato de onda curta. Então no topo reduziu um pouco por causa da interceptação dos gases e mais uma fração chegou direta, enquanto que a gente quase não tem radiação difusa, que é aquela radiação que muda de direção em função da composição da atmosfera. Quando a gente vai para um dia de céu nublado, eu tenho a mesma quantidade chegando no topo da atmosfera, só que eu tenho uma flutuação na quantidade de radiação que chega na superfície, porque eu tenho a presença de nuvens, já alterando aqui a dinâmica de radiação direta e de radiação difusa que chega na superfície. Então aqui eu tinha quase a totalidade de radiação direta, porque não tinha mudança da direção da radiação solar, enquanto que num dia de céu nublado eu tenho radiação difusa, que é aquela radiação que mantém as propriedades de onda curta, mas muda a direção e acaba atingindo também a atmosfera. Por isso que é importante usar protetor solar quando a gente vai para uma condição de sombra, mesmo estando na sombra ou num dia nublado, ainda tem radiação solar de onda curta chegando na superfície, que pode ser prejudicial. Da mesma forma para as plantas. Quando a planta está num subbosque, por exemplo, essa radiação difusa ela vai atingir essa planta em menor intensidade do que a planta que está
mais alta nesse sistema, mas ela também chega nessa planta que está no subbosque e auxilia na taxa fotossintética dela. E aqui um exemplo, 2 dias, dia 16, dia 17, no mês de janeiro, mostrando aqui a quantidade de energia que estava chegando à superfície. Então a gente tinha um dia nublado, com presença de nuvens, e um dia com pouca nuvem no sistema, mostrando a quantidade de energia que chega nessa condição. E a atmosfera também, dada essa característica da presença dos gases, ela acaba tendo diferentes cores. E essas diferentes cores é associado com o ângulo de incidência dos raios solares e como que essa qualidade de radiação se altera ao longo do tempo. Então, quando a gente tem uma condição de céu azul, o que está acontecendo? A gente tem os comprimentos de ondas aqui entre 400 e 700, que são responsáveis pela radiação visível. A gente tem um espalhamento do comprimento de onda azul, em que ela é causada por partículas que estão presentes na atmosfera de tamanho muito pequeno, como os aerosóis, que a gente vai ver o que eles são na próxima aula. E aí vai ocorrer essa difusão do comprimento de onda entre o violeta e o azul, por isso que a gente tem essa condição azul, pelo espalhamento do comprimento de onda azul. Já por outro lado, onde a gente tem aqui o pôr do sol, em que a gente tem essa coloração mais avermelhada, essa condição dá-se pelo primeiro ponto, pelo fato de que a atmosfera ela é muito maior aqui, certo? A camada que a fração de radiação solar tem que atravessar é maior, então a gente tem uma mudança do que a gente observa aqui nessa condição. E aí nesse momento a gente tem esse espalhamento de radiação solar causado pela presença de partículas e aí dá de poeira, e aí dá essa sensação de avermelhado, porque o azul ele continua, os outros comprimentos de ondas são dispersados nessa condição e aqui na superfície a gente consegue observar mais a radiação de tom avermelhado. Então a gente tem essa atenuação do azul. Então, enquanto aqui eu tenho uma atmosfera menor para a camada para a radiação solar atravessar uma menor camada, eu consigo ver esse espelhamento de forma mais efetiva para o azul. Nessa outra condição, com um ângulo de incidência maior aqui na superfície, eu tenho o espalhamento do azul, mas ele não consegue atingir aqui a superfície para a gente conseguir observar de forma mais efetiva, ocorrendo predominantemente a observação dessas cores mais no tom avermelhado. Então a gente tem essa condição também ocorrendo, tá certo? Qualquer dúvida a gente fica à disposição, vocês podem me contatar por e-mail. A gente também tem no SIGA, na primeira aula, tem um fórum lá, está escrito, com o título de dúvida. Vocês podem postar dúvidas lá que a gente consegue atender todo mundo e aí vai discutindo alguns pontos que não ficaram tão claros, certo? E aí na próxima aula a gente entra na condição de radiação solar, entendendo os ângulos de incidência, onde tem mais ou menos energia ocorrendo, certo?